podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós jovens oftalmos gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou a Clara Castro, residente de oftalmologia no Rio de Janeiro. E eu sou a Carolina Ilges, fellow de retina em São Paulo. E nesse episódio teremos a alegria de conversar com a doutora Daniela Ferrara. Ela é especialista em retina, doutora pela USP e fez seu fellow com um dos maiores nomes da história da retina clínica, o Dr. Januzzi na NYU. Durante o seu fellow, oportunidades foram surgindo e a Dani atua integrando pesquisa, desafios clínicos e desenvolvimento de iniciativas para o avanço na oftalmologia. Ela é professora na Tufts University, está envolvida em estudos de OCT no New England Eye Center, além de ser diretora médica principal na equipe de ciências clínicas da Genentech, uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo. Bem-vinda, Dani, estamos muito animadas em ter você conosco. Você é desde sempre uma super referência para nós. Muito obrigada, estou super feliz, super honrada de estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa da USBO Jovem, muito importante. Obrigada, Dani. E nossa, seu trabalho é tão incrível que eu não sei se conseguimos expressar tudo que você faz. Gostaria de ouvir com suas palavras como você atua integrando ciência e clínica nos ensaios clínicos e como é trabalhar na indústria farmacêutica. Nossa, Clarinha, pergunta, eu podia passar a hora toda falando só desse trabalho. Primeiro, obrigada pelas palavras, realmente eu tenho muito orgulho da nossa linha de pesquisa. E se eu precisasse descrever para colegas que não estão habituados à linha de pesquisa no espaço biotech, eu diria que o trabalho que eu faço na indústria e o trabalho que eu faço no ambiente acadêmico da Tufts University é muito parecido, se não for exatamente a mesma coisa. Então, num resumo muito rápido, o meu trabalho em pesquisa clínica é desenhar estudos, conduzir estudos clínicos e depois interpretar os resultados no final. Então, de forma geral, é o que a academia tem feito desde sempre e tem sido uma satisfação nessa última década translate também para o espaço da indústria biotech. Ai, legal, Dani. E você sempre soube que você quis trabalhar em pesquisa? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Quais foram os passos mais relevantes que te permitiram ser quem você é hoje? Nossa, Clara, muito pelo contrário. Eu acho que, olhando para trás na minha trajetória de treinamento, eu testei várias opções até chegar no espaço que eu estou hoje. E a verdade é que não foi fácil trilhar esse caminho, porque eu não tinha muitas referências no meu mundo pessoal ou até mesmo no meu mundo profissional. Então, a decisão de mudar do Brasil para os Estados Unidos ou a decisão de mudar do espaço acadêmico para o espaço biotech foram decisões que eu tomei com medo, para falar a verdade. Mas não me arrependi, mas eu tomei com medo. Agora, eu acho que o que me deu força aí para a sua pergunta, como é que isso aconteceu, eu acho que eu conduzo a minha vida pessoal e profissional da mesma forma que eu conduzo um experimento. A gente tem que rodar o experimento, observar com muita atenção e coletar dados e interpretar os dados e tomar uma decisão de como desenhar o próximo experimento. Então, bem concretamente, como é que aconteceu? Eu fiz faculdade de medicina, internato, residência médica e mestrado em oftalmologia na UFRJ. Tenho gratidão imensa por aquela instituição, muito orgulho de ter feito minha formação básica lá. Durante a faculdade de medicina, eu não pensava em oftalmologia. Eu achava que eu ia fazer genética. E em 5 dos 6 anos da faculdade de medicina, eu fiz um projeto de iniciação científica que foi muito divertido e me ensinou muito sobre pesquisa clínica, mas ela era pesquisa de bancada. Então, a conclusão do experimento é que eu amo pesquisa, mas eu sentia falta de estar mais perto do paciente. Então, o resultado é a bancada estava muito fora do espaço clínico para mim. Quando eu fiz o mestrado e o doutorado, a minha ideia era ser professora e desenvolver pesquisa clínica no espaço acadêmico. O que eu fiz durante muitos anos no Brasil e agora nos Estados Unidos, há mais de 10 anos, eu amo a minha linha de pesquisa acadêmica, mas mais uma vez, com o passar dos anos, eu comecei a sentir que o meu compromisso de ajudar o paciente estava um pouco longe de acontecer na academia. Então, a decisão de sair do consultório
para fazer pesquisa clínica não foi de forma nenhuma para deixar de servir o paciente, muito pelo contrário. A sensação é que o paciente ficando cego na nossa mão é muito humbling. Transforma todos nós e vai transformar vocês nos anos que estão vindo na sua carreira. Então, a vontade de sair do consultório e ir para a pesquisa clínica foi para ajudar muitos pacientes ao mesmo tempo. Eu achei que eu nunca ia conseguir estar à frente da cegueira se eu tivesse naquele ambiente do consultório. A trajetória da academia para a indústria, e eu acho que foi a que me deu mais... Foi a mudança mais difícil, porque foi a mudança com menos referências que eu tinha no meu círculo e pessoal, profissional. Essa trajetória eu confiei nos meus mentores. Eu conversei com os mentores que me conheciam na academia, na Tufts, que conheciam o meu trabalho, e eu falei para eles, como é que eu faço para minha pesquisa ter impacto mais rápido para os pacientes? E mentores diferentes me falaram, na indústria biotech é onde o seu trabalho vai translate mais rápido para benefício do paciente. Então, não foi nada programado, muito pelo contrário. Foi tentativa e erro e confiando muito no meu support system. Legal, Dani. E isso que você falou, nunca tinha pensado de... Quando você trabalha com pesquisa, você não está ajudando só um paciente, você está ajudando milhares de pacientes, né? E a gente ficou muito animada em te convidar para o podcast para dar o exemplo, para trazer esse conhecimento que existe essa área, né? Que às vezes não é muito falada aqui, principalmente no Brasil. E uma curiosidade, assim, no seu dia a dia, você acaba trabalhando com mais médicos ou mais engenheiros? Como é que é isso? Como é que você trata a medicina? Ótima pergunta. Se você quiser, eu conto um pouquinho em mais detalhes sobre a linha de pesquisa que eu tenho dirigido nos últimos anos, e aí essa colaboração através de funções vai fazer mais sentido. Mas a resposta curta é que, na maioria das vezes, no meu trabalho, no dia a dia, eu sou a única médica no ambiente do projeto. E esse tem lado bom e lado ruim dessa dinâmica, como tudo na vida, né? Então, eu me sinto muito realizada porque eu sei imediatamente do impacto de estar ali. E eu sei que a contribuição que eu trago para o projeto, os outros colegas trazem contribuições diferentes. Então, é realmente uma parceria que cada um ali naquele projeto está tendo um impacto grande. Então, me dá muita realização esse contexto. Às vezes eu me sinto sozinha. Às vezes eu gostaria de ter um outro colega oftalmologista, ou retinólogo, ou médico, para trocar dúvidas, trocar decisões, e a maioria das decisões que a gente toma num projeto de pesquisa estão muito próximos do cutting edge da ciência, então é quase que não tem resposta certa ou errada. A gente toma o que a gente chama de decisão executiva, a gente faz uma decisão com muito cuidado e observa o resultado, e aí, se precisar, a gente ajusta à medida que a pesquisa vai caminhando. Mas, às vezes, eu me sinto sozinha, e aí eu procuro suporte em outros colegas fora do meu projeto, que estejam perto de outros projetos. Muito interessante, Dani. E pensando na sua trajetória e nas coisas que foram acontecendo no caminho, eu nunca me esqueço de uma frase que você me disse no jantar lá em Boston um tempinho atrás, que é "Luck is when preparation meets opportunity". E é uma frase muito forte que acho que tem tudo a ver com a sua trajetória. Carol, obrigada por lembrar. Muita responsabilidade que você lembrou. Tem muitos anos que eu te falei isso. Mas essa frase é muito perto do meu coração, porque, de modo geral, as pessoas no nosso círculo profissional e até pessoal não veem o esforço, de modo geral. E eu acho que essa percepção é verdadeira para pessoas como nós três, porque a gente ama tanto o que a gente faz, que não é que é fácil, mas a gente faz com tanta energia, com tanto empenho, com tanto compromisso, que parece fácil para quem está vendo de fora. E não podia estar mais fora da verdade. O esforço do dia a dia precisa ser reconhecido. De forma positiva, não é negativo, mas precisa ser reconhecido. Com certeza, Dani. E seguindo essa linha, queríamos saber quais são os perfis de oftalmologistas que você acha que se encaixam numa carreira em pesquisa na indústria farmacêutica, e também se você acha que um profissional que deseja seguir esse caminho tem espaço no Brasil ou ele teria que necessariamente ir para fora?
Nossa, longa pergunta. Eu vou quebrar a sua pergunta em etapas. A primeira etapa da sua pergunta, qual é o perfil do oftalmologista ou do médico que gosta de pesquisa clínica? Eu vou parar aí a pergunta, porque, mais uma vez, o que eu faço na indústria biotech e o que eu faço na universidade é muito parecido. Então, pesquisa clínica é a mesma em qualquer contexto. Eu não acho que tenha um perfil específico, muito pelo contrário, colegas de perfis muito diferentes podem ser muito bem-sucedidos nesse contexto da pesquisa clínica. O principal, especialmente para o médico, é a decisão de não atender o paciente no dia a dia. E há poucos minutos eu acabei de dividir com vocês como eu ainda me sinto comprometida com a missão de ajudar os pacientes e como, na verdade, para mim, estar no consultório era mais frustrante do que realizador. O outro lado dessa mesma moeda é que eu tomo muito cuidado para o meu dia a dia e para a estrela do norte da minha pesquisa continuar sendo o paciente. Então, para responder a primeira parte da sua pergunta, precisa ser alguém que ame investigação, mas que um médico que concorde de sair do ambiente de atendimento assistencial. É um trade-off difícil, que nem todo mundo gosta. A segunda parte da sua pergunta é qual é o perfil para a indústria? Mais uma vez, eu acho que não tem um perfil específico. Se eu tivesse que resumir assim muito superficialmente qual é a diferença principal da minha linha de pesquisa na academia e na indústria, a minha linha de pesquisa na academia é uma pesquisa que eu tenho total controle. Em outras palavras, o resultado ou a qualidade dependem só de mim ou da minha equipe que eu supervisiono, mas é uma equipe muito pequena. Então, é uma pesquisa pequena que a gente tem total controle sobre cada aspecto e a gente executa rápido e aprende rápido e publica rápido e é um ciclo de aprendizado e contribuição para o campo rápido. Na indústria, especialmente na indústria farmacêutica, é o oposto. Nada que se faz num ambiente de clinical trial é coordenado ou supervisionado por uma pessoa, por um grupo pequeno. Tem muitos bons motivos para o setting de clinical trial ser assim, mas, de modo geral, é muita responsabilidade. Então, a gente precisa de muitos experts olhando cada passo de um clinical trial e a condução é massiva. Precisa de muita gente nos bastidores para ter certeza que os pacientes que estão envolvidos no clinical trial estão tendo absolutamente o melhor assistência, a melhor conduta e estão absolutamente seguros em todos os aspectos. E aí precisa de muitos especialistas de muitos backgrounds diferentes para ter certeza que um clinical trial atinge todos os níveis de excelência. Então precisa, a segunda parte da sua pergunta, entre a academia e a indústria, você precisa aceitar ser parte de um mecanismo imenso. Ao invés que na academia, você é parte de um mecanismo muito pequeno que você decide cada passo. Eu acho que a terceira parte da sua pergunta talvez seja mais ampla, então. Quais são as oportunidades de todos nós médicos? Realmente, o médico na indústria pode fazer de tudo. A gente pode executar diferentes aspectos do clinical trial e é uma cadeia, é um mecanismo muito, muito complexo. Sim, e a gente sabe que aqui no Brasil existem oportunidades também, né, de você cadastrar o seu centro, sua prática clínica como um centro para que esteja envolvido em algum trial, né? E como funciona? Você tem essa informação de como as pessoas poderiam se cadastrar para fazer parte dessas pesquisas clínicas multicêntricas? Claro, mais uma vez, quando a gente pensa no ecossistema de clinical trial, médicos e oftalmologistas como nós podemos estar no papel que eu desempenho, que é o papel do pesquisador, de quem desenha o estudo e executa o estudo e interpreta os resultados no final. Pode estar no papel que você está mencionando agora, que é o papel do investigador, que está no site onde o paciente recebe os cuidados clínicos. E a gente tem médicos, colegas, eu inclusive executei esses papéis diferentes. Existem médicos nos reading centers, que são grupos independentes que analisam os resultados de pesquisa, resultados de imagem, ou laboratoriais ou outros. Existem colegas que participam de clinical trial em executive advisory committees, steering committees, que são
médicos que não estão nem desenhando a pesquisa, nem executando a pesquisa, mas são experts em algum tópico e ajudam numa particularidade do ecossistema. A gente tem médicos que são partes dos reguladores, que estão na Anvisa, no FDA, no EMA, ou onde for a agência reguladora do país. Mais uma vez, o médico é necessário em cada pedacinho desse grande quebra-cabeça que é o clinical trial. Você me perguntou especificamente sobre o Brasil. O Brasil é uma sociedade oftalmológica extremamente sofisticada. Eu tenho muito orgulho da formação que eu tive no Brasil, eu tenho muito orgulho dos estudos clínicos que são executados no Brasil. A qualidade da nossa prática médica e a qualidade do nosso ensino é difícil de ver em outros países ao redor do globo. Por outro lado, a gente tem algumas dificuldades de execução que são esperadas num país latino, e são dificuldades de execução que não tem nada a ver com a prática médica, às vezes. Dificuldades de locomoção, translado do paciente, dificuldades operacionais que estão muito além da clínica, dificuldades do próprio contexto do paciente em si. Então, existe oportunidade no Brasil? Existe, mas é importante que cada colega que esteja considerando uma carreira em clinical trials no Brasil entenda muito bem as limitações e o potencial de cada papel. Eu sei que foi uma resposta vaga, mas... Não. Mas eu entendo que deu para abrir a cabeça para a gente saber que existem muitas portas e muitos caminhos dentro da pesquisa clínica, né? E a pessoa tem que entender sua aptidão e buscar as oportunidades que atendam a essa aptidão que ela provavelmente tem. Exatamente. E considerar as dificuldades e as oportunidades reais da sua localização geográfica, da sua instituição ou do pool de pacientes que tem no contexto daquele colega. Sim, eu perguntei isso também porque lá no meu fellow na Retina Clínica aqui em São Paulo, a gente está envolvido em alguns trials. E eu achei muito interessante como é tudo muito bem desenhado, os investigadores são pessoas capacitadas, cada visita do paciente é bem destrinchada e tudo é exatamente como deveria ser para a gente ter confiança nesses resultados, né, e na análise desses resultados. E realmente foi encantador. E antes de entrar no Fellow, eu não sabia que você poderia cadastrar a sua prática privada para fazer parte de um estudo multicêntrico. Claro que existem pré-requisitos e são individualizados a partir de cada estudo, mas eu achei muito interessante que a gente pode realmente se aproximar e, de certa forma, também ter algum impacto no desenvolvimento de novas drogas e novas possibilidades de tratamento para situações clínicas desafiadoras. Sem dúvida, Carol, eu divido o seu entusiasmo. Eu me lembro muito vividamente a minha primeira experiência pessoal e profissional em clinical trials. Eu estava durante o meu fellow ainda e eu tive uma experiência em 2 contextos. Eu vi exatamente como você viu, clinical trials serem executados no serviço do Dr. Iannuzzi, e eu também trabalhava para o Reading Center, que dava laudo para clinical trials. E desse contexto do Reading Center, eu comecei a entender como que a ciência realmente acontecia, e eu comecei a entender os elementos básicos do clinical trial, o duplo mascarado, o fato de que cientistas independentes avaliam diferentes partes do dado para que não exista contaminação dos dados. Eu comecei a entender todas essas nuances que você está falando. Para mim, como eu estava em Nova York, eu vou usar uma metáfora nova-iorquina. Para mim, foi como se eu tivesse visto os bastidores do meu show preferido da Broadway. Eu estava praticando medicina e oftalmologia no Brasil há quase 10 anos e prescrevendo medicações e discutindo com os meus pacientes as opções terapêuticas. E eu nunca parei para pensar como que aquelas terapias chegaram até as minhas mãos para poder ajudar aquele paciente na minha frente. A gente take for granted, né? Assim, tem uma medicação nova aqui que foi lançado, que ótimo! Esse paper mostrou isso. Eu nunca parei para pensar como todo o ciclo de desenvolvimento clínico. Então, quando eu tive essa primeira exposição, por um lado, eu fiquei absolutamente fascinada. E assim como você, falei, nossa, mas que mecanismo lindo!
e como o paciente é bem cuidado e como todas as pessoas envolvidas, realmente existe um termo que a gente usa muito que é it takes a village. Você realmente precisa de um país de pessoas para ter certeza que um clinical trial é bem desenhado, bem conduzido e bem interpretado. Por outro lado, na última década que eu passei nesse meu papel de diretora médica em biotech, em farma, eu comecei a ficar um pouco preocupada com todas as dificuldades. E aí não tem nada a ver com a minha instituição. Quando a gente olha para os resultados de clinical trials na literatura, em todo mundo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, globalmente, o índice de sucesso de uma molécula, desde que a molécula está no bench, no laboratório, estudo experimental ou estudo intravítreo, até essa molécula chegar nas nossas mãos, como médicos, leva no mínimo 10 anos, no mínimo. Mas a maioria das moléculas chega quase a 15 anos em oftalmologia. Investimentos da ordem de bilhões de dólares. Então, como é que isso se traduz para o impacto em todos nós, como médicos e como pacientes e como caregivers? Primeiro, as moléculas que estão sendo desenvolvidas no in vitro neste momento, enquanto a gente está aqui conversando, uma geração inteira de pacientes vai ficar cego até que a gente fique sabendo se aquela uma molécula funciona ou não. Uma geração inteira de pacientes. E os custos atrás desse mecanismo muito complexo, eles também são pagos por todos nós, porque são os custos do medicamento, são os custos do sistema de saúde como um todo, público ou privado. Então, impacta todo mundo. O fato de desenvolvimento de novas terapias ser complexo, demorar muito, e o índice de sucesso ser muito baixo. Mais uma vez, é single digits, e o índice de sucesso varia dependendo da fonte, mas em algumas fontes é 3%. Imagine isso, 3% das moléculas que estão in vitro agora vão chegar na mão de algum médico. Tem que melhorar. Apesar de ser fantástico, clinical trial, tem que ser melhor. Com certeza. E isso é algo que na retina, né, que é a área do meu fellow, a gente vê a angústia do paciente, pacientes assim, que têm doenças muito avançadas e que a gente não tem nada para algumas doenças que a gente possa fazer para devolver a visão para a pessoa. Em algumas situações a gente consegue retardar a progressão, né, que a gente já sabe que existem algumas medicações para esse fim, mas é realmente angustiante. E os pacientes que vêm acompanhando por muitos anos, eles sempre perguntam, mas não tem nada, mas não surgiu mais nada, não tem nenhuma novidade. E no meu fellow com o Dr. André, ele é uma referência em inovação, então acho que muitos pacientes vêm até ele sempre tem alguma palavra de estímulo, e acho que também são nesses momentos que a gente aprende como a gente lida com esses pacientes, o que a gente fala, como a gente acolhe, e como a gente mantém as esperanças vivas, assim, né? E esse é um dos motivos. Tem muita coisa nova saindo e eu vejo que os pacientes ficam muito animados a cada nova noticiazinha, a cada droga, eles ficam, tá, minha vez vai chegar, minha vez vai chegar. E é muito bom ouvir você falando tudo isso, que assim, nunca mais olhar para uma nova medicação, um novo paper da mesma forma, né? É uma admiração, sem dúvida. Sabe que essa conversa está me lembrando, estou amando, eu tô lembrando de várias passagens importantes no meu treinamento, na minha carreira. Eu acabei de me lembrar de uma outra passagem que eu quero dividir com vocês também. É parecido com essa sensação que vocês duas estão referindo agora. Quando eu estava no meu fellow e estava vendo os clinical trials acontecendo ao vivo ao meu redor pela primeira vez, eu tive o privilégio de estar em Nova York quando o Lucentis foi aprovado pelo FDA. E eu me lembro exatamente, Carol, o que você está descrevendo agora. Os pacientes com degeneração macular neovascular vinham e a gente segurava na mão deles e falava, não tem nada para fazer. Você põe os seus affairs em ordem, organiza as suas coisas, organiza o seu trabalho e se prepara para ficar cego. Era assim. E vocês são novas e estão praticando numa época de tanta inovação na retina, era muito difícil. Tinha pacientes que a gente tentava laser térmico na mácula, no centro da mácula. Mas era melhor, porque a gente falava, olha, você vai ficar cego mesmo, então vamos salvar
a periferia. Eram medidas tão dramáticas. E essa experiência de segurar na mão do paciente e chamar a família e falar: eu preciso avisar vocês que você vai ficar cego, me marcou demais. E aí, o fato de eu estar lá e num dia eu ter essa conversa, exatamente uma semana seguinte, eu estava no mesmo lugar, no mesmo consultório, eu segurei a mão do paciente e falei: tem uma novidade para você. É indescritível exatamente isso que vocês estão contando. Você sentir como que a inovação impacta aquele paciente na sua frente. Foi naquele momento, e agora retrospectivamente eu sei que eu decidi, eu vou fechar meu consultório e eu vou começar de novo do zero em pesquisa clínica. Mais uma vez, foi quando a oportunidade e a preparação se cruzaram. Foi muito difícil essa transição do consultório para pesquisa clínica unicamente, mas foi nesse momento que eu vi o impacto que podia ter. Nossa, Dani, fiquei até arrepiada aqui. E eu acho que um dos objetivos desse episódio é justamente abrir a cabeça das pessoas para entenderem que tem como você se envolver em um projeto maior. Tipo, existe esse caminho para os médicos, não é algo que você precisa ser PhD, pós-doc. Existem caminhos, né? Se você quer se envolver com essa parte do desenvolvimento de tecnologia ou de farma, né? Exatamente. E você me perguntou mais cedo qual é o perfil, né, de um médico, um oftalmologista. Isso é um dos motivos que não tem um perfil definido, porque tem tantas atividades diferentes nesse grande ecossistema que é o clinical trial, que pessoas que têm afinidades diferentes ou aptidões diferentes e gostos diferentes conseguem encontrar o seu papel nesse ecossistema. E, Dani, você não teve medo de sair do convencional, né? E cá entre nós você tem sido muito bem sucedida. E hoje, como a gente está falando, com tantos avanços em tecnologias, novas drogas a todo momento, opções de tratamentos antes nem imagináveis, quais oportunidades você vê na oftalmologia que vão além da assistência? Não só necessariamente em pesquisa, mas algum médico que queira sair do comum. Você está envolvido em indústria, em universidade, está sempre nos congressos. O que você acha assim que a gente teria que ficar de olho? São novos caminhos dentro da oftalmologia? Ótima pergunta. E, mais uma vez, eu acho que é a evolução do nosso treinamento formal que a gente tem na faculdade. Então, só o fato de a gente estar aqui junto, tendo essa conversa, quando eu estava no período que vocês estão no seu treinamento, no início da carreira, eu não tive essa conversa. Então, só o fato da gente conseguir ter fóruns como esse, e colegas com backgrounds diferentes e trajetórias de carreira diferentes, que conseguem dividir as experiências, já é fantástico. Mais uma vez, se a gente olhar tanto na academia quanto na indústria de inovação, biotech, ou farmacêutica, ou tecnológica, ou de imagem, o que for, o médico pode fazer tudo. O nosso background é tão completo, número um, que nos permite tomar diferentes papéis e todos os papéis de liderança, mas também o nosso compromisso de, independente de onde a gente esteja atuando, está comprometido com o bem-estar do paciente e com o tratamento melhor para o paciente, desde que esses dois aspectos sejam verdadeiros, treinamento de excelência e comprometimento com o paciente, as oportunidades são muitas. Algumas que eu, pessoalmente, não posso nem falar sobre elas, então vou citar, mas vou sugerir que vocês tragam outros experts nessas outras áreas. Mas, por exemplo, cargos de liderança de administração hospitalar, cargos de liderança de investimentos em inovação, venture capitalism, cargos de liderança em educação, que não precisa ser uma educação no ambiente assistencial, mas uma educação formal, de curricular. As oportunidades são realmente infinitas. Mais uma vez, é um trade-off, porque qualquer um desses papéis de liderança não dá para fazer tudo. Então, o mais importante é seguir a paixão, mas a paixão que está alinhada com as necessidades do nosso campo. Com certeza. E como a Clara comentou, a gente está sempre de olho em você, sempre de olho nas suas aulas, nas suas palestras, desde muito cedo. E a gente percebe que você traz a pauta da inteligência artificial em pesquisa. Inclusive, a gente estava falando sobre a evolução dos trials, como tornar os trials mais eficientes. Então, a gente queria que você contasse para a gente qual o papel da IA nos trials
e como você vê as mudanças e os ganhos que podemos ter com esse uso num futuro próximo. Nossa, amei a pergunta. A única dificuldade de responder é ser rápida, porque mais uma vez eu podia falar o dia inteiro sobre esse assunto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira parte é bem científica e bem formal e muito legal, mas depois eu vou te contar como que eu cheguei lá e como que surgiu esse programa que eu tenho a oportunidade e o privilégio de liderar agora. Então, o contexto científico, que é importante, que eu quero dividir com vocês, a AI é só uma ferramenta. E eu estou no mundo da oftalmologia e da retina e da educação, da pesquisa, há mais de 2 décadas. Eu já vi muitas ferramentas chegando. Então, conceitos que às vezes a gente ouve falar em ambientes menos científicos ou ambientes mais de um background mais diverso, a gente às vezes ouve falando a AI vai substituir os médicos, ou a AI vai tirar o poder de decisão dos médicos. A AI é só uma ferramenta. Então, sempre o especialista vai ser necessário e vai estar na frente das decisões que são importantes para a pesquisa e que são importantes para o paciente. Para a sua pergunta específica, como que vai mudar clinical trials ou pesquisa clínica de modo geral? As ferramentas de inteligência artificial, o que já está acontecendo, e não é wishful thinking, está acontecendo as we speak, 2 grandes avanços. Primeiro que a AI automatiza várias atividades. E o fato de automatizar tem muitas vantagens para todos nós. Primeiro, nos libera o tempo para fazer outras coisas. Então, atividades repetitivas, ou atividades cansativas, ou atividades que não envolvem criatividade, ou não envolvem decisão clínica, é muito melhor automatizar. E um exemplo bem concreto, que faz parte da minha linha de pesquisa, mas faz parte do nosso ambiente, é a automatização de leituras de imagem de oftalmologia ou de retina. Não só retina, mas córnea, glaucoma. Então, a automatização dos laudos, por exemplo. E automatização no ponto que um humano nem consegue fazer. Por exemplo, a gente tem segmentos, algoritmos de segmentação que identificam fluido retiniano, fluido intrarretiniano, fluido subretiniano, descolamento do epitélio pigmentado. E os nossos algoritmos conseguem medir o volume desses fluidos. É claro que cada um de nós, se a gente tivesse um tempo infinito e uma paciência infinita, a gente poderia sentar na frente de um OCT e manualmente segmentar esses compartimentos de fluido, mas é impossível. Nenhum de nós nunca vai ter tempo ou energia para fazer isso. Então, o meu ponto é que a automação, ela pode ser apenas uma simplicidade, uma conveniência, ou ela pode automatizar tanto que consegue fazer o que um humano teoricamente poderia fazer, mas na prática não faz. Isso já está acontecendo. Vários grupos de pesquisa mundiais têm algoritmos muito sofisticados e alguns desses grupos estão começando a ter aprovação por corpos regulatórios e em breve eu acho que esses algoritmos vão estar nas mãos da nossa comunidade de retina para pesquisa ou até para ambiente assistencial. A segunda forma que a inteligência artificial vai mudar a pesquisa clínica completamente é uma forma muito interessante, mas que a gente não está pronto ainda. É a capacidade de predizer o futuro. Eu vou dar um exemplo bem concreto que a gente tem usado na nossa linha de pesquisa. Por exemplo, pacientes com atrofia geográfica. A gente olha para o paciente na nossa frente e a gente usa todo o nosso background, todo o nosso treinamento e o que está na literatura para tentar predizer se aquele paciente na nossa frente vai progredir rápido ou vai progredir lentamente com o crescimento da lesão. De certa forma, a gente consegue. A gente olha em padrões de autofluorescência, olha o tamanho da lesão, o contorno da lesão, e a gente tenta fazer essa predição que ajuda um pouquinho. Mas quando a gente aplica AI, a capacidade desses algoritmos de realmente predizer um estado futuro do paciente na nossa frente é muito melhor do que qualquer humano é capaz de fazer. Eu estou completamente fascinada com essa aplicação. Mais uma vez, a gente tem usado com muito cuidado em decisões de clinical trials retrospectivas, a gente tem usado no final dos trials, quando o trial já se encerrou, para uma análise post-hoc dos resultados, ou para ajuste de covariáveis. Então, a gente tem usado em ambientes muito controlados, exatamente porque você tem que confiar no algoritmo, que na hora que você aplica no paciente que está na sua frente, é uma predição do futuro. Ou você confia no algoritmo ou não. Enfim,
O tempo vai mostrar como é que essas ferramentas de predição futura vão impactar realmente a prática clínica, mas também a pesquisa clínica. Agora eu vou te... Em ver tudo isso acontecendo. E tá acontecendo cada vez mais rápido, né? O futuro está agora. Agora eu vou dividir com vocês também o que eu prometi antes, que é mais uma vez, os bastidores desse programa. Esse programa ele começou quando a nossa equipe desmascarou um dos maiores clinical trials em atrofia geográfica de uma molécula chamada lampalizumab. Eu tenho muito orgulho desse programa, eu tive o privilégio de servir o programa como líder clínica da parte do desenho, da execução e da interpretação, mas eu nunca vou esquecer o dia que a gente desmascarou a fase 3, o estudo pivotal, e a gente aprendeu que o resultado era negativo, que a molécula não estava funcionando. Eu nunca vou esquecer, porque eu tive quase 2.000 pacientes recebendo injeção intravítrea mensalmente, ou a cada mês, por uma molécula que não funciona. E essa molécula, como eu contei para vocês, ela estava em desenvolvimento há mais de 10 anos. E eu tinha paciente recebendo injeção intravítrea há muitos anos. E aquilo, para mim, eu pausei e eu falei, eu nunca mais quero ter um paciente que vai levar injeção intravítrea tantos anos sem a gente saber se a molécula está funcionando ou não. O que me aborreceu mais ainda, além dessa realização que não estava funcionando, foi o fato da fase 2 parecer positiva. E quando a gente volta na literatura e a gente publicou tudo, desde o pré-clínico até os resultados da fase 3, eu vou sugerir que vocês olhem para o paper da fase 2, estava tão promissor. Todas as análises mostraram 20% de potencial benefício dessa molécula, que na verdade não se confirmou, era um falso positivo. Quando eu percebi que exatamente o que a gente está conversando aqui é muito tempo e muito dado que tem que coletar para chegar a essa conclusão, eu me reuni com o meu time de pesquisa e falei, não é possível, a gente não pode levar 10 anos para saber se uma molécula vai funcionar. E eu conversando e aprendendo com eles e discutindo com estatístico, data scientist, cientista de real world data, cientista de biomarcador, farmacologista químico, a gente se reuniu e falou o que a gente pode fazer para melhorar a interpretação de dados. E conjuntamente a gente chegou à conclusão, precisamos de AI, porque a gente precisa avaliar os dados com mais rapidez, com mais precisão e de uma forma que o humano não consegue. Isso foi em 2017, quando nós desmascaramos essa fase 3. Naquela época, isso era o meu side project. Eu estava me reunindo com esses cientistas no horário do almoço, no final do dia. Quando a gente viu o potencial, nós fizemos um projeto e levamos para a minha liderança da minha organização e falamos, nós recomendamos que os clinical trials sejam avaliados por AI. E os meus líderes falaram, 2017, né, ninguém falava em AI. Talvez vocês tenham razão, mas não tem literatura, não tem nada. Por que vocês não vão ali falar com o Google? Conversa com o Google, vai lá. Conversa com eles e vê se eles podem fazer esse negócio de AI para vocês. E assim eu fiz. Eu gravei um monte de imagem dos nossos clinical trials históricos, bati lá na porta do pessoal de pesquisa da Google, falei, vocês podem fazer um algoritmo aí que me ajuda a ver se essas imagens têm DMRI, se tem exudação. Foi um projeto fantástico, eu aprendi muito, mas não funcionou. Porque os cientistas de dados no ambiente tech não entendem a parte científica. Eles não têm diretor médico, eles não têm oftalmologista. Então, vocês estavam me perguntando antes se eu tenho outros médicos. É sobre isso que eu estou falando. Se não tem um médico na conversa, foi um desastre aquele projeto. Os algoritmos foram fantásticos, funcionavam, mas ninguém ia usar. A pergunta científica estava errada. Então, eu voltei para a minha liderança e falei, se a gente está falando sério sobre AI, a gente tem que dar poder para os cientistas que estão no clinical trial para usarem AI. Tem que ser lado a lado, tem que ser realmente uma parceria entre o engenheiro de software, ou o cientista de dados, e o cientista clínico, ou o farmacologista clínico. E assim começou. Isso foi mais ou menos 2018, 2019.
A gente começou com um pequeno programa e, em paralelo da minha franchise de oftalmologia, tinham cientistas como a gente na oncologia, na radiologia, na neurologia. E nós começamos a nos reunir e o campo todo foi evoluindo e hoje virou um programa imenso. Eu tenho o maior orgulho de falar que, atualmente, todos os clinical trials na nossa organização usam AI de uma forma ou de outra e o campo como um todo está completamente transformado. Isso em 7 anos, né? Como que as coisas estão avançando rápido. A gente fez muito erro para conseguir chegar onde a gente está. Erro nesse sentido, tentativa e erro. A gente fizemos muitos experimentos científicos até chegar nesse estado de robustez dos algoritmos e de segurança da interpretação. Mas é assim que a ciência evolui, nos experimentos e na tentativa e erro. É isso que você comentou, Dani. Uma palavra que me veio muito à mente foi resiliência, né? Eu acho que quando a gente estava conversando sobre o perfil da pessoa que talvez pudesse ser alguém dentro do mundo científico, do mundo acadêmico, eu acho que a pessoa tem que ser resiliente e tem que ser, acima de tudo, muito correta, para não, de certa forma, sabotar o estudo e não querer ver algo onde não tem, né? Porque você estava comentando, os estudos de fase 2 eram promissores, as coisas estavam acontecendo. Quando vem a fase 3, você quase não acredita. E eu acho que pode ter uma tendência a você querer buscar explicar um resultado positivo e se não tem muitas pessoas em volta e você não está muito certo, acaba enxergando algo onde não tem e as coisas podem se perder. Então, ouvir você comentando como os processos são muito bem amarrados também traz uma segurança, né? E com certeza órgãos regulatórios devem ser muito rígidos, enfim. Como deve ser. E, Carol, exatamente voltando para o comentário anterior que eu fiz, essa é a diferença de uma pesquisa clínica no ambiente acadêmico e a pesquisa clínica no ambiente de biotech ou farma. É exatamente esse rigor científico. E essa experiência que o nosso time teve na fase 2, infelizmente, é uma experiência muito comum. O motivo que o sinal falso positivo não foi identificado no momento é porque aquele estudo fase 2 ele não estava powered. O cálculo do power do estudo estava abaixo do que precisava, que é um dos motivos mais comuns para falso positivo no campo como um todo, em qualquer série. Então, é exatamente o que você está falando, precisa do rigor máximo e mesmo assim o falso positivo ou o falso negativo também acontecem, porque o oposto também é verdadeiro. Moléculas que são boas e que têm um potencial grande, dependendo de como o clinical trial é conduzido, aquelas moléculas podem ser abandonadas, quando na verdade poderiam ajudar tantos pacientes. Então, a dificuldade de interpretação para os dois lados é danosa para o campo e para os pacientes que estão contando com as novas terapias, e para todos nós, para nós oftalmologistas também. Tem razão, a resiliência é parte do perfil mais importante. Eu digo muito para o meu time, especialmente para os cientistas mais jovens no início da carreira, eu falo para eles que a palavra fail é um acrônimo para First Attempt in Learning. Se a gente não está falhando, significa que a gente não está puxando os limites da ciência e significa, sinceramente, que a gente não está puxando os nossos limites. Então, às vezes, eu vejo colegas que estão muito bem-sucedidos, estão muito felizes na carreira e estão numa situação de muito conforto no que fazem, mas são colegas que não estão tentando coisas novas. Não tem problema, não tem certo ou errado, mas é uma opção de carreira que você e todos nós precisamos considerar, principalmente cientistas clínicos no início de carreira. No início, se você se percebeu que você está acertando tudo, você sabe fazer tudo, que está tudo dentro do seu controle, significa que você parou de aprender e você parou de experimentar. Tudo bem, pode ser assim, desde que seja uma decisão consciente. Eu prefiro falhar e eu prefiro tentar novas oportunidades,
não só no meu projeto de pesquisa, mas pessoalmente também, na minha carreira também, eu prefiro fazer tentativas novas, mesmo que elas não tenham o resultado que eu gostaria, mesmo que eu diga, eu não gostei da experiência, não é para mim, ou eu não gostei da organização, eu prefiro isso do que não tentar. Porque eu nunca estou aprendendo. Carol, essa do fail ser um acrônimo já pode ir pro caderninho junto com a frase do Sêneca, com a inspiração da Dani. Eu adorei que a Carol sintetizou muito bem em resiliência. E para fechar, eu ia te pedir, Dani, também, como a gente é um podcast destinado principalmente ao público jovem, qual é a característica que te mais chama a atenção numa pessoa no início de carreira que ela tem que se esforçar em ter para realmente ter sucesso? Resiliência é uma e... Vou seguir na linha que a gente já está conversando. Não tenha medo de experimentar. Porque a única forma de encontrar o seu caminho é fazendo tentativas diferentes. O outro conselho que eu vou dar, que foi muito importante para mim e que me deu a segurança para experimentar, é se cercar de pessoas que vocês admirem e confiam. Porque em muitos momentos, especialmente no início da sua carreira, vocês vão ter que tomar decisões como as decisões que eu tomei, que você não sabe o que vai acontecer. Primeiro que você precisa estar cercado de pessoas que vocês confiem e admiram, até para saber das oportunidades. E quais vão ser as tentativas, quais são os experimentos na carreira de cada um que vocês vão rodar. Então, precisa dos mentores e do support system para isso, para até saber as oportunidades. E precisa para o momento que vocês chegarem à conclusão que não teve o resultado que vocês esperavam, que vocês fizeram um experimento. Não existe experimento ruim. Existe resultado que a gente gosta e resultado que a gente não gosta. Mas o experimento, desde que você chegue a uma conclusão, não importa se o resultado foi positivo ou negativo, o experimento foi bem feito. Então, recomendo isso. Se cerque de pessoas que te ajudem a executar o que você disse, Carol. Experimentos com ética, experimentos com rigor científico, que vocês possam interpretar o resultado e tomar um passo seguinte na carreira de vocês. Com certeza, Dani. Eu acho que nessa mesma linha também é tentar se expor o máximo a diferentes opiniões, a diferentes visões, tentar o máximo em congresso da SBO, ano que vem em Salvador também, e para realmente abrir a cabeça e entender qual é o caminho que faz mais sentido para cada perfil, né? E a gente só pode imaginar como o seu tempo é disputado, Dani. Então, por isso a gente quer agradecer a sua presença aqui com a gente e também agradecer tudo que você dividiu, seus insights e a sua visão desse mundo que está menos distante do que a gente imagina do nosso dia a dia. Muito obrigada. Sem dúvida. Sim, Dani, ficamos muito felizes com a sua presença, foi realmente muito especial. E queríamos convidar também os ouvintes para ouvirem nosso podcast anterior com o Dr. Flávio Rezende, onde pudemos conversar sobre o impacto e a trajetória enriquecedora dessa referência na retina cirúrgica. E lembrar que todo mês teremos episódios com convidados inspiradores. Muito obrigada, queridas. Foi um prazer imenso estar aqui. Contem comigo sempre. Eu sou o support system permanente de vocês. Agradeço demais, Dani.